boa noite. Hoje, o Fragmentos da Escuridão traz uma história que mudou para sempre minha percepção sobre família e ganância. Sou Ayrton e esta é uma lembrança que carrego há 5 anos. Nasci em um lugarejo onde brigas familiares eram rotina. Cresci vendo disputas por lotes, promessas quebradas e conflitos por qualquer bem que pudesse render lucro. Assim que terminei os estudos, fugi para a cidade grande, determinado a só voltar quando fosse absolutamente necessário. Meus pais, Rita e Osvaldo, eram pessoas boas, mas o resto da família me causava repulsa. Em velórios, festas, batizados, sempre havia alguém chorando, outro berrando ofensas, um terceiro saindo pisando duro, jurando nunca mais voltar. A protagonista dessas confusões era minha tia Dalva, a mais velha por parte de mãe. Desde nova, adorava jogar lenha na fogueira. Quando foi morar no exterior, pensamos que se acalmaria, mas voltou pior. Ligava para um primo falando mal de outro, mandava recados venenosos, mantinha todos no limite. Dizia que era por justiça, mas parecia sentir prazer vendo o povo discutindo. O alvo preferido era minha mãe. Rita, Dalva, a acusava de tudo. Distorcia situações, transformava-a na culpada de todos os desentendimentos familiares. Mamãe não revidava. Era daquelas que detestavam briga. Por ser prestativa, sempre terminava no olho do furacão. Se algum parente procurasse ajuda, ela socorria sem perguntar de qual lado estava. Isso fazia os outros a verem como traidora. Recebia visitas furiosas, telefonemas agressivos, ameaças veladas. Era triste ver meu próprio sangue destratando quem sempre foi generosa. Flagrei várias vezes seus olhos marejados após ouvir insultos que não cabiam. A crise mais grave começou quando tio Cândido faleceu. Ele tivera 2 uniões confusas, 4 filhos com a primeira esposa, 3 com a segunda. Quando morreu, virou caos. Formaram-se 2 lados e tia Dalva se meteu. Ligou para meio mundo, criou uma confusão coletiva como se quisesse arrastar todos para o furacão. A divisão dos bens foi desorganizada. Gado, carros, terrenos distribuídos sem critério. Mas havia um imóvel especial, uma casa de 2 pavimentos na parte central, famosa pela estrutura imponente. Por causa dessa casa, a discórdia se acentuou. Tia Dalva levantava a voz, chamava uns para brigarem com outros. Ameaças, xingamentos, ligações na madrugada. A família se esfacelou. Foi quando surgiu Amélia, filha mais nova do tio Cândido, de 19 anos. Todos sabiam que o pai prometera a casa para ela em vida, querendo garantir seu futuro. Após o enterro, ela foi ver a propriedade, mas deu de cara com tudo trancado. Fechaduras trocadas, grades nas janelas, cadeado novo. Ressurgiram intrigas dizendo que não era dela, que era oportunista. No fundo, todos sabiam que o primeiro casamento já estava desfeito há mais de 20 anos e os filhos mais velhos haviam recebido outras coisas, mas ninguém queria perder a chance de lucrar. Sem ter onde ficar, Amélia pediu à minha mãe se podia passar uns dias conosco. Mamãe não pensou 2 vezes, ofereceu quarto, comida e carinho. No dia seguinte, tia Dalva ligou ordenando que expulsasse a garota. Minha mãe ignorou. Eu estava no povoado trabalhando pela internet e pude testemunhar tudo. Notei como mamãe estava abatida, com olheiras profundas, corpo frágil. Havia medo em seu semblante. Ela se sentia excluída por todos, como se fosse culpada de algo que não fizera. Certo dia, enquanto trabalhava, escutei gritos na sala. Era a tia Betina, que apareceu para insultar minha mãe com palavras muito pesadas. Mamãe estava sentada, cabeça baixa, sem conseguir se defender. Senti uma fúria subir pelo pescoço. Já chega, tia. A senhora não vai falar assim com minha mãe aqui dentro. Se veio para brigar, melhor voltar. Ela me chamou de arrogante, dizendo que isso mostrava como minha mãe não me educou. Respondi no mesmo tom. Mal criada aqui é a senhora que invade a casa dos outros. Saia antes que eu perca a paciência. Quase a empurrei, mas me segurei. Depois que foi embora,
Algo mudou em mim. Não suportaria mais ficar calado diante de tanta injustiça. Descobri então o enredo por trás da discórdia. A primeira esposa planejava vender a casa para tio Cláudio por valor irrisório, tirando qualquer direito de Amélia. Tia Dalva apoiava essa jogada. Amélia não queria dinheiro. Queria a casa por ser a única lembrança do pai. Tio Cláudio apareceu exigindo que deixássemos Amélia fora do caminho. Disse que conhecia gente perigosa que resolvia problemas sem juiz. Começaram boatos absurdos que minha mãe queria a casa para si, que estava mancomunada com a mãe de Amélia. Amélia desenvolveu ansiedade visível, tremia, evitava sair do quarto, vivia chorando. Quando a irmã mais velha, Márcia, veio atacá-la dizendo para ir trabalhar se quisesse casa, Amélia apenas respondeu: "Não quero vender nada, só não quero que vendam. É a única lembrança do meu pai." A tensão só crescia. Certa madrugada, Amélia me acordou pálida, ofegante, dizendo que não conseguia respirar. Vomitou um líquido escuro de cheiro horrível. Levamos às pressas ao posto de saúde, onde ficou em observação. O médico disse que precisava de hospital maior, mas por falta de recursos adiamos. Ela passou a recusar comida, encarando o teto, reclamando que a cabeça latejava. Começou o acompanhamento psicológico a 1h30 de distância. Minha mãe fazia o possível para levá-la às sessões. Tentativas de mediação fracassaram. O estado de Amélia só piorava. Cabelo caindo, gosto metálico na boca, dificuldade para comer. Uma moça de 19 anos se deteriorando diante dos nossos olhos. Os pesadelos começaram 2 semanas depois. Amélia sonhava com o pai, mas de forma repulsiva, com odor de podridão. Antes, sonhava carinhosamente com ele. Agora só vinham pesadelos onde ele aparecia sem pele, sussurrando que ela não merecia nada. Evitava dormir até a exaustão. À medida que piorava, fenômenos estranhos começaram. Numa madrugada, ela gritou desesperada, dizendo ver uma sombra enorme na parede do quarto. Sentimos um cheiro terrível, como ovo estragado. Meu pai pegou água benta, sem saber se faria efeito. Eu mesmo comecei a ouvir ruídos sob minha cama, estrondos na cabeceira. Meu pai admitiu ver vultos no quintal, sentir empurrões na rede. Suspeitamos que a família fizera algum trabalho espiritual pesado para tirar Amélia dali. Ela entrou em colapso físico. Mal sustentava o corpo. Febres altíssimas que não baixavam. Relatava visões do pai deformado, sem olhos, líquido escuro escorrendo. Dizia que aquilo destruía as lembranças boas, como se plantassem memórias horríveis no lugar. Parece que estou perdendo o que vivi de bonito com ele. Só me sobra essa criatura apodrecida, disse a minha mãe uma noite. Meu pai confessou achar melhor ela ir embora. Temia que morresse ali e nos culpassem. Vizinhos comentavam que estava possuída, que os gritos noturnos não eram normais. Às vezes começavam como prantos e terminavam em risadas trêmulas. Levamos Amélia a um curandeiro famoso que fez orações e usou ervas, mas disse ser algo muito intenso, difícil de quebrar. Na madrugada seguinte, ela faleceu. Foi rápido, estava agitada, repetindo que não suportava mais a dor. Minha mãe correu pedindo ajuda. Encontrei Amélia vomitando líquido viscoso verde escuro, cheiro insuportável. No trajeto ao posto, ela revirava os olhos. Dizia sentir fogo na garganta. Simplesmente parou. Não se mexia. Não respirava. O médico tentou reanimar, aplicou medicamentos em vão. Disse que parecia que o corpo dela desistira. Minha mãe, aos prantos, abraçava Amélia pedindo desculpas, como se fosse culpada. A família mergulhou em silêncio cruel. Ninguém assumiu responsabilidades, mas todos sabiam que não foi acaso. Já se passaram 5 anos. Amélia foi enterrada perto do pai. A antiga esposa ficou com fama de fazer bruxaria. As pessoas a evitavam na rua. A casa continua lá, sem comprador,
trancada, enferrujando, cheia de teias, como monumento ao absurdo. Ninguém tem coragem de entrar. Minha mãe nunca esqueceu Amélia. Às vezes a encontro com olhar distante, lembrando da menina que ajudava a pôr a mesa. Eu também lembro. Acompanhei a deterioração de uma pessoa boa por pura ganância familiar. Isso me marcou para sempre. Uma casa prometida por amor paternal se tornou um instrumento de morte. Amélia morreu defendendo não um bem material, mas uma lembrança. E a família, cega pela ganância, destruiu uma vida jovem por alguns metros quadrados de concreto e tijolo. Esta é a realidade dos fragmentos da escuridão. Às vezes, o mal não vem de forças sobrenaturais, mas da maldade humana que desperta coisas que deveriam permanecer adormecidas.